Claro, a gente não pode deixar de repercutir esse assunto, até porque isso ainda vai longe. E hoje está aqui comigo para falar sobre esse assunto o Vladimir Feijó, internacionalista, nosso parceiro aqui no Boletim Metrópolis. Feijó, muito boa tarde. Boa tarde, Neile. Uma satisfação estar mais uma vez contigo. Tudo bem? Tudo bem. Olha, sexta-feira com assunto Ótimo. de divórcio institucional. Hum. O que parecia uma grande amizade, uma grande parceria, se tornou aí uma inimizade do nada, porque a gente havia transmitido aqui uma sessão, um evento do Salão Oval da Casa Branca, onde os dois estavam terminando essa relação de forma amigável para a mídia internacional. E agora, depois disso, vêm os ataques nas redes sociais de um contra o outro. Como eu disse, os dois são proprietários de grandes megafones, ou seja, têm a condição e a propriedade de falar para o mundo todo. Agora, o que foi que aconteceu? Elon Musk decidiu falar dos gastos bilionários do governo de Donald Trump e Trump acabou não gostando? Foi mais ou menos por aí? Podemos levantar um tanto de hipótese. Ambos têm ego inflado, sem sombra de dúvida, e não gostam de ser contrariado, mas ambos também são investidores e apostam muito nas bolsas de valores, e toda crise é uma chance também de gerar oportunidades. Não vou excluir essa aí lógica do inside trader, né, de provocar uma instabilidade para eles mesmos saírem ganhando. Mas a maior probabilidade é que essa aliança, essa parceria, era de conveniência, com alguns pontos de convergência, e os pontos de atrito, de divergência, foram colocados por debaixo dos panos ou pelas costas, enquanto o interesse maior não era permitir que os representantes do Partido Democrata ganhassem a maioria na Câmara dos Deputados, no Senado, ou então reelegessem no início a possibilidade do Joe Biden e depois a vice-presidente, a Kamala Harris. E aos poucos, na medida em que o trabalho exigiu eles estarem próximos, as conversas começam na mídia, na sociedade brasileira, e aí o jogo de ego foi ficando cada vez maior, um imaginando, né, ser subalterno ao outro e tendo um histórico anterior de ser a sua própria autoridade e etc. Isso começou a ficar ruim para a sua imagem, e aí as divergências que estavam pelas costas começam a vir à tona. Certamente o tarifaço do Trump, que impôs às empresas do Elon Musk uma pausa e até um prejuízo de curto prazo muito grande, prejudicaram a relação. E do lado do Donald Trump, ele também não gostou da atenção que o Elon Musk teve no início, e depois de não ter entregue a promessa de corte de US$ 1 trilhão no orçamento público, dentre outras coisas, por não conhecer a realidade efetiva, depois mentir nos cortes efetivos, e a partir daí o Trump não conseguiu entregar uma das promessas. Tentou fazer o spinning na parte da imigração, e ainda assim os atritos foram ficando cada vez maiores, até que, mesmo divorciando pacificamente, né, naquela sessão pública, agora a notícia começa a circular de maneira diferente sobre a perspectiva do Donald Trump, né, que ele tirou o mandato, ignorando que desde o início já era um cargo de, no máximo, 160 dias. Porque se a gente for elencar todas as promessas que Donald Trump fez na campanha e não cumpriu, a gente tem uma lista interessante para ser feita aí, incluindo acabar com as guerras em 24 horas, porque isso, olha, ele seria incrivelmente forte por fazer isso. Mas voltando aqui ao Elon Musk então estaria num cargo para tentar então conter os gastos do governo Donald Trump, e agora ele acaba contando isso mundialmente, que os gastos do governo Donald Trump são muito maiores do que deveriam. Donald Trump rebate dizendo que gastos mesmos são aqueles que o governo tem com as empresas de Elon Musk. Agora, como é que vai se seguir isso? Porque outra pessoa acaba entrando no cargo de Elon Musk para tentar, então, segurar esse orçamento, ou agora segue como está?
Antes só de complementar com a resposta que você me fez, o Elon Musk ontem fez acusações pesadas, ou requentando o caso do Epstein, ou dando notícia que tem alguma coisa ainda sigilosa e que o Donald Trump pode estar envolvido num esquema de rapto de pessoas para fins de abuso sexual. Isso pode ser um tiro tanto no Donald Trump quanto para o próprio Elon Musk, já que obstrução de justiça, né, reter informação como alguém de cargo público para punir alguém que pratica crimes é um crime em si. Sobre as questões do corte do orçamento, o Donald Trump não parece lá estar desde o início muito comprometido com corte total. O que ele estava comprometido é com a redução de impostos em um segmento específico da sociedade em determinados setores econômicos, mas para reduzir essa arrecadação teria que encontrar cortes de outro lado. E essa promessa de reduzir os impostos é o que esse One Big Bill, né, pretende fazer, nas próprias palavras do Donald Trump, voltando a uma era dos Estados Unidos em quem paga o imposto são os estrangeiros e não os americanos, com o imposto de renda dessa série de segmentos que ele está dando isenções caso seja aprovada pelo Congresso. E para não ter que encontrar verbas extras, né, para compensar isso, ele esperava obter cortes e agora encontrou duas alternativas, pelo menos ameaça fazê-lo nos projetos e planos de transição energética, que realmente tem subsídios de até 20 anos já consolidados, havia feito corte na área da agricultura, e também discutindo o papel de algumas agências, algo que o Dodd tentou fazer, né, encerrá-las, mas que não obteve sucesso. Por enquanto, sem indício se ele vai indicar outra pessoa para seguir o trabalho do Elon Musk ou vai trabalhar com os seus secretários, né, os seus ministros, para pouco a pouco encontrar esses cortes. Feijó, mudando de assunto